Uma das grandes pedras de tropeço no sapato da esquerda são as igrejas. É por isso que o comunismo e a esquerda detestam tanto as igrejas. Porque as igrejas, elas impedem que uma grande parte da sociedade seja doutrinada com as narrativas malignas da esquerda. E a jornalista, entre aspas, porque não podemos chamar esse tipo de gente de jornalista, Eliane Cantanhede, da Globo News, chamou os evangélicos de ignorantes e pede para que Lula regule as igrejas, ou seja, para que o Estado passe a controlar, a ver de perto ou pegar no sapato das igrejas, das instituições religiosas. Por quê? Porque ela viu que as igrejas são grandes instituições que livram as pessoas de serem doutrinadas com as ideologias nefastas da esquerda. Graças às igrejas, as pessoas são guardadas e não caem nesta falácia do marxismo, do comunismo, em defender ideologias esquerdistas. E esta apresentadora, Eliane Cantanhede, além de ter humilhado os evangélicos, pede ao Estado ou ao governo ou a Lula para regular as igrejas, acompanhar de perto, com a falsa falácia e desculpa em dizer que as igrejas elas exploram os seus fiéis. Na verdade, ela não está preocupada com esta questão se a igreja explora ou não. Porque se ela estivesse preocupada, ela não apoiaria que o maior marginal da história do Brasil, que foi condenado em escândalos de corrupção pela Lava Jato, voltasse à presidência da República. Então a preocupação de Eliane Cantanhede não é a preocupação de igrejas a usar a fé das pessoas. A preocupação dela é o Estado, fazer com que o Estado controle as igrejas para que as igrejas não tenham acesso à doutrina das pessoas. E também ela chegou a dizer que há mais instituições religiosas no Brasil do que instituições de ensino. Ou seja, há mais instituições contra a esquerda, no caso as igrejas, que ela se refere, do que instituições de ensino, que são as universidades, que as universidades não passam de fábricas de maconheiro e de idiotas funcionais, principalmente na área de humanas. Então, a esquerda, ela se preocupa com o avanço da fé e da igreja, porque a igreja é uma das maiores, se não a mais importante instituição que impede o indivíduo de ter um diploma de idiota funcional. Diploma este que é concedido pelas universidades, como eu disse, principalmente na área de humanas. Por isso que a esquerda odeia a igreja. Por isso que a União Soviética e essas nações, inclusive esta mídia podre e a classe artística, tem pavor da igreja. Porque a igreja é um filtro que impede as novas gerações e as pessoas de prestarem continência à fala de um líder vigarista como o Lula e todos os esquerdistas aí que dominaram nações e transformaram elas em instituições em países completamente sequestrados por essa ideologia. Eliane Cantanhede, da Globo, pede para o Estado controlar a igreja. Não, Eliana, não. Muito pelo contrário. As igrejas elas vão continuar crescendo e a esquerda continuará minguando. Outra preocupação da esquerda, que segue junto com o crescimento das igrejas, é a falência da mídia. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, os jornais estão demitindo jornais, as linhas editoriais, que já tinha falado isso antes, que são uma ferramenta da esquerda prosperar,
parece que a esquerda está tendo perda, porque os jornais estão demitindo, os jornais estão falindo. Então, a esquerda, ela perde com a falência da mídia tradicional, ela perde com o fracasso da televisão aberta, que está perdendo os negócios, e perde com o crescimento das igrejas que trabalham contra a ideologia esquerdista.